cantando o hino de número 324, Refúgio Verdadeiro. 3, 2, 4 do cantor cristão. Lembrando, o irmão Acácio está nos assistindo, né? E ele está fazendo aniversário hoje, né? Então os irmãos orem por ele. Não, não é hoje não, foi dia 28. Dia 28. Ele fez dia 28. Vamos estar orando por ele e pela irmã Maria, né?
refúgio verdadeiro. Eu convido os irmãos a abrirem as suas Bíblias para 2 Timóteo capítulo 2. 2 Timóteo capítulo 2. Nós vamos ler juntos versículo 15. 2 Timóteo capítulo 2, versículo 15. Timóteo capítulo 2, verso 15. Todos já abriram? Digam amém. Amém. Se alguém não abriu ainda, é misericórdia, né? Essa já é velha, né? Muito bem. Então vamos ler juntos, irmãos? Procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Nós vamos orar. Eu vou convidar o irmão Juvenildo para fazer a oração pedindo a bênção do Senhor pelo culto de hoje de manhã. Oremos com o nosso irmão Juvenildo. Soberano e excelso Deus, Deus do Pai, Deus de eterna bondade e misericórdia. Na presença do Senhor, nesta manhã, ó Deus, nesta casa de oração, queremos expressar diante do Senhor nossa gratidão por mais uma semana que se passou, por mais uma semana que se inicia. Por esse belo dia, ó Deus, o Senhor nos dá a oportunidade de virmos à tua casa para adorar o Senhor. Somos gratos ao Senhor Deus, que o Senhor nos tem preservado, assim como o Senhor tem preservado toda a tua igreja, a tua palavra. E queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor que o Espírito Santo do Senhor Deus nos leve a uma adoração de Espírito, ó Deus, de forma que o Senhor seja louvado e agradecido em nosso meio nessa manhã. Amém, Jesus. Pedimos ainda do Senhor a iluminação do Senhor em favor do preletor, do pregador desta manhã, que Ele possa trazer a tua palavra aos nossos corações, ó Deus, e nós, de corações abertos, possamos recebê-la e aplicá-la em nossas vidas. Eu te peço agradecido em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, irmãos, pode sentar. Eu ouvi o irmão Juvenildo distribuindo um boletim aí, né? Boletim do mês de agosto. E eu queria só, na última folha, né? Porque ainda a gente não está ainda fazendo as atividades aqui do mês quase. O irmão Juvenildo colocou aqui atividades do mês, né? Dia 8 seria o aniversário da União de Senhoras, né? Dia 9, que é dia dos pais. Eu acredito que a gente pode fazer alguma coisa aqui no domingo de manhã, né? Irmão Serafim, dá para ser feita alguma coisa para os pais aqui no domingo de manhã, né? Aí o irmão vê direitinho com o Luciano, comprar um brinde para os pais aí, né? E a gente orar por eles. Eu vou preparar uma mensagem desafiando os pais, né? Então, dia 9, dia dos pais, que nós temos aqui este mês, o missionário para ser destinado às nossas ofertas missionárias, promessas de fé, é o pastor Lúcio e a irmã Claudineia, né? Então, tem aqui os avisos também no boletim, tudo no boletim, irmãos. Na atualidade aqui na igreja, né, nós devemos utilizar o álcool gel para a higienização das mãos. Se não quiser usar muito álcool gel, né, que ele também pode produzir alguma alergia, né? O banheiro está bem higienizado também, pode usar lá o banheiro, tem sabão e água ali à vontade também, né? Manter a distância recomendada entre os irmãos, evitando o contato físico.
físico, né? E ao findar do culto, evitar aglomerações. A limpeza da igreja acontece aos sábados, às 9 horas da manhã, e os cultos estão sendo transmitidos online e também disponibilizados pelo YouTube, né? Antes estava indo pelo Facebook, mas agora não está indo mais pelo Facebook, né? Agora está indo tudo pelo YouTube, né? Em relação à parte financeira, é só entrar em contato com o irmão Luciano, se você quiser entregar o seu dízimo e a sua oferta, e você não pode chegar na igreja. Quem chega na igreja agora, nós temos um momento de entrega de dízimos e ofertas. Nós vamos ouvir um hino pelo... Pois não, O missionário Luiz Oliveira de Souza ligou ontem agradecendo a oferta do mês passado. Pediu para agradecer a toda a igreja e chegou em boa hora. Muito bem, está vendo, irmãos? E nesse período de dificuldade aí, né, às vezes a pessoa tem uma... E ele já é de idade, né, Júlio? 84 anos, né? Então, é importante nós pensarmos nisso, né? Nós vamos ouvir o hino pelos irmãos, e os irmãos têm a liberdade de dar o seu dízimo e sua oferta ao Senhor. Ele vai orar ao Senhor, agradecendo pelos dízimos e ofertas, e vai retirar o gasofilato. Oremos com o nosso irmão José Ferreira. Soberano Deus e grandioso Pai, somos gratos ao Senhor pela oportunidade que o Senhor nos dá de podermos estar na sua casa. Também pelo privilégio que o Senhor nos dá de poder participarmos juntos aqui, Senhor Deus, também depositar aqui nos gasofilácios as ofertas e os dízimos, ó Pai. Eu agradeço ao Senhor pela vida de cada um dos irmãos que estão aqui nesta manhã, Senhor Deus. Que o Senhor continue abençoando eles, suprindo as necessidades de cada um, como o Senhor tem feito, Pai. E também pedimos a ajuda do Senhor para que possamos administrar, Senhor Deus, os teus tesouros aqui na casa do Senhor, Pai, para o bom andamento e para a edificação dos salvos em Jesus Cristo, Pai, e para também a propagação do Evangelho para a salvação de almas. Eu oro agradecido no nome de Jesus Cristo. Amém. Muito bem, irmãos. Vamos cantar o hino 339 do Cantor Cristão. Se você não quiser abrir no Cantor Cristão, dá no boletim. 339, não consintas. É o hino do mês, né? Todos, não consintas.
16:33. Vamos falar juntos? Tenho-vos dito isso, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Muito bem. 16:33. Né? Muito bem. Sempre dando o endereço, né? E a pergunta do mês, né? É muito difícil, né? O irmão Júlio caprichou esse mês aqui, né? Segundo o Evangelho de Mateus, depois de prenderem o Senhor Jesus, para a casa de quem ele foi levado. Essa, se os irmãos estiverem participando do culto de oração, ou então assistindo pela internet, né? Vai saber, né? Para a casa de quem ele foi levado. Bom, depois aí os irmãos vão dar a resposta aí, por irmão Juvenildo, né? O irmão Juvenildo fica recebendo as respostas aí da pergunta, tá bom? Muito bem. Hã? O segundo superintendente, se não me engano, é o irmão Davi. Então o Davi que vai pegar as respostas, tá bom, Davi? Então a resposta que os irmãos e irmãs forem dar é para o irmão Davi. Muito bem. Mais alguma coisa, irmãos? Tem alguém aqui hoje aniversariando? Que aniversariou essa semana? Não? Muito bem. Então vamos fazer uma oração para a mensagem, para ouvirmos a mensagem nesta manhã, né? Eu vou convidar o irmão Gabriel, vai orar a Deus, pedindo a bênção do Senhor pela mensagem de hoje de manhã. Oremos para o irmão Gabriel. São todos bem-vindos à casa do Senhor, né? É uma alegria ter os irmãos aqui, né? Se eu pudesse abraçar todos os irmãos, eu abraçaria, né? Mas como a recomendação é que evite contato físico, né? Então fica aqui o meu abraço fraternal, né? Em Cristo, e que Deus abençoe a sua vida. É uma alegria ter você aqui hoje de manhã, né? Temos o Augusto aqui, né? Está representando as crianças aqui, e já não é tão criança assim, né? Já está representando os pré-adolescentes, né? Então, bem-vindo, todo mundo aqui na casa do Senhor hoje de manhã, né? Depois fala do culto infantil. Ah? Culto infantil. Depois fala do culto infantil. Fala do culto infantil. A Roberta fala muito baixinho, né? É quase o microfone que quer E eu trabalhei 23 anos em metalúrgica. Eu trabalhava embaixo de uma prensa, para os irmãos terem uma ideia, né? Aquela prensa ficava batendo o dia inteiro lá. E eu perdi a audição, então às vezes eu tenho problema a pessoa, se ela não falar mesmo claramente, aí eu tenho que chegar mais perto para ouvir, né? A irmã Roberta está pedindo para me avisar a respeito do culto infantil. Inclusive vou avisar também o irmão Luciano, ele postou lá no grupo da igreja que ele não conseguiu enviar o arquivo para os irmãos ouvirem ou verem a aula da escola bíblica dominical. Ele pede muita desculpa, perdão para os irmãos, né? E a irmã Cristiane, ela está colocando o link também no grupo da igreja do culto infantil para as crianças assistirem, né? E seria importante, né, as mães darem esta força para os filhos, né, assistirem as mensagens do culto infantil, né? Enquanto a gente não pode ter aqui no salão de baixo aqui, a gente está tentando disponibilizar para os irmãos
através da internet. Então a gente está incentivando as mães aí, os pais a clicarem lá no link lá e deixarem as crianças assistirem a aula que está sendo preparada todos os domingos para as crianças, tá bom? Então esse também é o aviso, a preocupação da irmã Roberta, a gente dar esse aviso, né? O pastor Lúcio, ele pede oração, né? Que ele está se sentindo desafiado a ajudar a igreja em Boituva novamente, né? A igreja de Boituva ficou sem pastor e ele está se sentindo desafiado. Eles estão trabalhando em 3 missionários lá em Porto Feliz. Então ele falou, tem 3 aqui e nenhum lá, né? Então ele está se sentindo desafiado. Vamos estar orando por ele, para que, se for da vontade de Deus, ele vá para Boituva para ajudar a igreja lá, que está sem pastor, né? E esse mês ele é alvo das nossas ofertas missionárias. Quarta e sexta-feira, irmãos, culto de oração aqui na igreja, né? E todos os irmãos estão convidados para vir para a adoração e também para o estudo da palavra de Deus. Nós estamos terminando quase o livro de Mateus, né? Ele tem algumas relações com os outros evangelhos, nós chamamos de sinóticos, né? Que é Marcos e Lucas. João não é um evangelho sinótico. E a gente está estudando, nesses dias nós estamos falando sobre a cruz de Cristo, né? Que não é a nossa mensagem de hoje de manhã, irmãos, mas eu vou falar sobre isso na quarta-feira, né? Na quarta-feira eu vou falar sobre a crucificação, né? E eu estava lendo lá alguns comentários sobre o que Jesus passou naquela cruz por nós, né? E eu não consegui, irmãos, ficar assim, sabe? Eu me senti devedor de Deus. Eu me senti devedor de Deus. Eu me sinto devedor de Deus. Sabe? Pelo que Ele passou por mim, sendo que Ele não precisava passar por isso. O que Jesus fez por mim, irmãos, e por você, Ele não precisava fazer isso. Mas Ele fez porque Ele amou você. E na justiça dEle, estabelecida por Ele mesmo, sem derramamento de sangue, irmãos, não há perdão de pecados. Um justo tem que pagar pelos injustos. E este único justo somente poderia ser o próprio Criador. Aquele que nos fez, era o único que podia, Ele nos fez e o único que podia nos redimir. Era Ele, não tinha outro para fazer isso. E Ele fez isso, irmãos, porque Ele nos amou. E olha, irmãos, o sofrimento dele foi algo indescritível, o que ele passou por nós. E eu lendo aquelas informações, naquele momento ainda eu me senti, eu agradeci a Deus, porque foi logo de manhã quando eu levantei, que eu comecei a ler, e eu agradeci a Deus pela mensagem que Ele falou ao meu coração, através de eu ler aquelas informações ali a respeito da morte do meu Salvador. Então, irmãos, quarta e sexta-feira nós estamos estudando sobre isso. E eu incentivo os irmãos, se puderem vir, venham para nós estudarmos. Se não puderem, vai ter também na sua casa, no seu lar. Eu espero que os irmãos estejam assistindo, né? Eu às vezes observo, eu procuro não fazer isso, né? Mas às vezes eu observo lá, às vezes tem irmãos que assistem por 15 minutos só o vídeo, né? O vídeo é 40, 50 minutos, viu, irmãos? 15 minutos os irmãos não vão entender nada do que ele está assistindo, né? Ali, se está em casa, tem que assistir o tempo todo, do começo ao fim. Não adianta assistir 15 minutos, não vai adiantar nada, não vai entender nada do que está acontecendo. Então tem que assistir do início ao fim, para entender o que está acontecendo, né? E às vezes até assiste até o final e a gente nem entende ainda, né? Porque às vezes tem dificuldade de comunicação ali no meio. Muito bem, irmãos. Então, esses são os desafios para nós, né? E hoje de manhã nós vamos falar um pouco sobre nós sermos provados e aprovados. E eu queria destacar aqui a palavra aprovados, porque o nosso verso aqui de 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15, né, que eu pedi para os irmãos e nós lermos, todos juntos,
O verso 15 diz assim: procura apresentar-te a Deus, o quê? Aprovado, né? Aprovado. E aí continua: como obreiro de que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade, né? Eu quero nesses domingos de manhã aproveitar com os irmãos para passar bastante coisa que às vezes a gente já sabe, mas ao mesmo tempo a gente precisa recordar, porque é a base da nossa fé, né? A base da nossa fé. Uma das coisas que eu quero falar para os irmãos é sobre a doutrina da eleição, né? Que há uma, talvez até para evitar algum tipo de atrito, há uma superficialidade em se ensinar essa doutrina. E eu quero com os irmãos pensar um pouco sobre isso, não hoje, mais para frente, né? Por quê? Porque a palavra de Deus, ela é bem clara, irmãos, em dizer que a obra de salvação, ela é exclusiva de Deus. Ela não tem nenhuma ação humana. Aliás, humanamente falando, irmãos, nós somos todos fracassados em relação à salvação. Porque por mais que eu me esforce, por mais que eu deseje ser bom, eu não consigo. Né? Eu estava pensando sobre isso, e Adão teve um privilégio, talvez, eu imagino, antes do seu estado pecaminoso, de ser uma pessoa boa, de viver num 100% a humanidade, sem nenhum tipo de pecado, maldade, corrupção no seu ser. Mas isso se perdeu, irmãos. Isso se perdeu. Todos os homens já nascem, vamos dizer aqui, defeituosos. Já nascem com esse problema sério de corrupção, de pecado. A gente já vê o bebezinho, quando nasce, né? Ele já manifesta ações pecaminosas ali através do seu choro, através das suas atitudes como bebê. A desobediência, né? Você fala, ele vai direto com o dedo na tomada, você fala, não, coloca o dedo na tomada. Ele olha para a gente e vai lá e coloca o dedo na tomada, desobedecendo. E é um bebê. Então, desde bebê a gente já nasce com a tendência à desobediência. E a melhor definição de pecado, viu, irmão Serafim, é desobediência. Porque Deus falou para o homem, do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás. Deus deu uma ordem, e o homem voluntariamente desobedeceu comendo. Ele não foi enganado, ele comeu voluntariamente. Voluntariamente. Então, irmãos e irmãs, o homem hoje tem que aprender essas coisas. Os crentes têm que aprender, ou relembrar essas coisas. A ação de Deus na nossa vida, o que Deus está fazendo. Para quê, irmãos? Para que nós possamos ser crentes, não só crentes, mas aprovados. Porque o texto fala isso, né? Ele fala aqui que nós devemos manejar bem a palavra da verdade, conhecer as Escrituras. E eu vou dizer mais uma coisa ainda para os irmãos, né? Quando eu era jovem crente, isso já faz muitos anos, né? Na minha época de jovem crente, os crentes da Igreja Batista eram conhecidos como os crentes da Bíblia, irmãos. Os crentes da Bíblia, não era isso, Lenil? Tinha lá, não menosprezando os crentes da Assembleia de Deus, da igreja tal, mas eu falei mais da Assembleia porque é mais aproximada nossa, que veio da gente, né, em 1905, né? Quando alguém
tinha uma dúvida sobre a Bíblia, ia com o crente da Igreja Batista, porque sabia que ele era aquele que lia a Bíblia, que memorizava a Bíblia, que procurava conhecer as doutrinas das Escrituras. Hoje, irmãos, o sistema está tentando diluir essas coisas, fazer com que os crentes não tenham mais este zelo de conhecer a palavra de Deus. E aí a gente pergunta para, às vezes, um crente da Igreja Batista, o que a Bíblia fala sobre eleição. A pessoa, eu nem sabia que existia essa doutrina, pode responder assim. Então é por isso que é importante nós estudarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus, que eu devo ser aprovado e que manejo bem a palavra da verdade. Ser uma pessoa aprovada e que maneja bem a palavra da verdade. E isso, irmãos, é importante. Agora, como Deus ele vai trabalhar na nossa vida? Porque o nosso tema é provado e aprovado, né? Como Deus trabalha na nossa vida, né? Vou iniciar aqui dizendo para os irmãos assim: irmãos, Deus trabalha burilando o crente. Você sabe como deixa o ouro puro? O ouro, para ele se tirar toda a impureza dele, irmão Douglas, a gente tem que pegar aquele ouro e colocar ele no fogo. E o fogo ele vai separar, ele derrete o ouro. Então o ouro vai para um canto, o ferro vai para o outro, a prata vai para o outro. Vão separando. As qualidades de metal vão sendo separadas ali. E o ouro fica somente com o ouro. Então é através do fogo, vamos dizer aqui, através da provação, que nós somos aprovados no final. São provas na nossa vida, para no final nós tirarmos a nota e recebermos o carimbo, foi aprovado, né? Eu estava assistindo um filme essa semana, que fala sobre um homem que foi condenado à morte, história verídica, no Texas, nos Estados Unidos. E ele era um homem, na sua juventude, muito ignorante, violento. Ele tinha 3 filhas e ele era muito violento com a esposa, né? Ele chegava a bater nela muitas vezes, né? E a esposa tinha saído de casa e ele estava com as crianças em casa e a casa pegou fogo. E ele tentou entrar no quarto das meninas para salvar as meninas, eram 3 meninas, mas ele não conseguiu. Ele ainda conseguiu sair de casa e as meninas morreram. E pela forma como ele era, ignorante, estúpido, nervoso, violento, todo mundo achou que ele que tinha atacado fogo na casa. E prenderam ele e ele foi condenado à morte, irmãos. E ele ficou 12 anos na espera da condenação da sua morte. E nesses 12 anos, ele teve oportunidade de ouvir da palavra de Deus. E ele ouviu a palavra de Deus. No final, quando ele estava conversando com uma senhora que estava lutando para tentar tirar ele da prisão, porque ele não era culpado, ele era inocente. O fogo foi ateado o próprio perito descobriu isso, pelo ar-condicionado que pegou fogo e queimou a casa. E lá nos Estados Unidos muitas casas são de madeira, né? Então ele falou para ela que a esperança dele não era mais aqui neste mundo. E ele foi executado. Mesmo inocente, ele foi executado. Essa é uma das dificuldades da pena de morte, que às vezes pega inocentes, não pega só os culpados, pega também os inocentes, né? Mas no final, antes de ele ser executado, ele falou que ele sabia que ele iria para o céu, porque ele confiava em Deus. Dentro da linguagem deles, ele falou isso, né? Então foi uma experiência que ele teve, ele foi provado. No final, se ele confiou em Cristo, ele foi aprovado. Ele recebeu o carimbo de aprovação. Porque de que adianta, irmãos, nós conquistarmos este mundo todo e perdermos a nossa alma? Adianta alguma coisa? Não adianta.
você vai ser reprovado, né? Às vezes a gente vê as pessoas lutando, trabalhando dia e noite, incansavelmente, lutando para conseguir coisas aqui nesta vida, morre e vai para a condenação eterna, porque não confiou em Cristo como Salvador de sua vida. Então foi reprovado. E a palavra de Deus fala então que eu tenho que me apresentar a Deus como uma pessoa aprovada aqui neste mundo, né? E a única forma de nós sermos aprovados é através de um relacionamento com Deus, com o Senhor Jesus, e nesse relacionamento nós vamos ser então testado e moldado e burilado como se burila o ouro no fogo. E é sobre isso então que nós vamos iniciar agora de manhã, né? Porque lá em Hebreus 11, versículo 17, abra sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, versículo 17. 11, 17 diz assim: pela fé, ofereceu Abraão a Isaque, quando foi provado. Sim, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito, né? O que significa isso, irmãos? Que Abraão, quando foi provado, né, ele não decepcionou. Ele respondeu da forma correta àquela prova que Deus estava fazendo com ele. Ele ofereceu o seu filho. Ele não vacilou em nenhum momento. Ele não vacilou em nenhum momento. Diz as Escrituras isso. E esta provação e no final o crescimento dele no relacionamento com Deus transformou ele num obreiro aprovado, irmãos. Abraão foi um obreiro aprovado diante de Deus. Ele viveu aqui neste mundo aprovado, né? Porque ele não vacilou na hora que ele foi provado por Deus, que ele passou por lutas e tentações. Hoje a tendência das pessoas quando passam por lutas e provações é achar que Deus se esqueceu dela, né? Que é outra coisa que nós vamos falar no culto de quarta e sexta-feira aqui. Quarta-feira, sexta-feira vai ser o irmão Juvenildo, né, irmão? Então, na quarta-feira, se der tempo, é que quando Jesus, lá na cruz, ele disse: Deus meu, por que me desamparastes? Ele, ali, por causa daquela pressão toda que ele estava sofrendo, irmãos, ele se sentiu desamparado. Mas isso não quer dizer que ele desistiu de confiar em Deus. Porque às vezes, em provações, irmão, nós podemos achar que Deus nos deixou. Mas o desafio ali é que eu não desista de Deus. Que eu continue confiando que Ele é poderoso. E que Ele vai me ajudar a superar aquelas dificuldades. Por maiores, por grandes que sejam elas. Mesmo que às vezes naquele momento eu sinta que Deus está me desamparando, está me entregando naquela situação e eu estou padecendo naquela situação. Mas eu acredito, irmãos, que a provação maior que você pode enfrentar aqui não chega a nada perto do que Jesus passou por nós naquela cruz, sem precisar. Ele passou aquilo que ele passou na cruz. Então, Abraão, ele teve a sua fé provada, né? E a sua fé provada mostrou uma coisa, irmãos, mostrou que quando nós somos provados, no percurso desta provação, a nossa fé, ela vai produzir em nós perseverança. Ela vai produzir em nós perseverança. Sabe, vai nos tornar homens e mulheres mais fortes diante das lutas, irmãos. O Israel tinha, eu não lembro agora, que me veio na mente agora, a narrativa bíblica fala
que tinham alguns comandantes de Davi, que as pessoas achavam que eles tinham cara de leões, de tão bravo que eles eram nas lutas, nas guerras. Eles eram duros. Eles enfrentavam os seus inimigos como leões. Já viu um leão, irmãos? Eu nunca vi um leão com medo. Nunca vi. O leão não tem medo não, irmãos, de ninguém, de nada. O leão, ele impõe o terror. Impõe o terror nos seus parceiros lá que vivem na floresta. Quando ele dá aquele rugido lá, diz que se alcança quilômetros o rugido de um leão. Por isso que a Bíblia fala que o diabo, o nosso adversário, ele brama como um leão, porque o leão expressa isso. Ele não tem medo. E a palavra de Deus fala que esses soldados, eles tinham a forma de um leão nas guerras. A provação, irmãos, ela torna o crente mais perseverante, torna o crente mais forte, produz nesse homem e nessa mulher de Deus uma fortaleza quando ele passa ou ela passa por provações. Porque no final de cada provação, aprovado, torna este crente melhor e mais forte. Verdade. Torna mais forte. Então, nós vemos aqui que Abraão foi assim, irmãos. Ele não passou só por uma provação. Essa provação de oferecer Isaac como sacrifício foi uma das provações que ele passou. Porque ele passou por inúmeras provações. Fora as que a Bíblia não relata. A Bíblia relata aquelas que Deus acha que é importante nós sabermos, pelas quais homens de Deus, mulheres de Deus passaram por provação. Para nós entendermos. Por isso que Judas, lá no versículo 3, ele fala que nós devemos batalhar pela fé. Lutar, é uma luta, irmãos. Viver pela fé é uma luta diária. Agora, essa batalha é para batalhar e não desistir. Por isso que nós vemos aqui que quando uma pessoa ela tem a sua fé provada e no final aprovada, aquela aprovação de Deus torna aquela pessoa perseverante, firme no seu caminho, andando no seu caminho. Não vai desistir não, irmãos. Né? A gente canta às vezes aquele hino, a gente canta sem pensar muito, porque a gente já decorou, né? Eu tenho ele na minha cabeça, né? Mas a mensagem é uma mensagem de lamentação, irmãos, que dizem: quantos que corriam bem e hoje comigo não estão, outros seguem, mas também frios, sem amor estão. É uma lamentação isso, irmãos. Às vezes a gente canta e não pensa que tem muita gente que começou a andar com Cristo e em algum momento, por causa de alguma coisa que aconteceu, desistiu. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você pode até ter desistido de Cristo, mas Ele não desistiu de você. Ele não desiste. O amor de Cristo por nós, irmãos, é comparado ao amor de uma mãe. Mas mesmo este amor de mãe é limitado. Mas Deus, Ele se excede ao amor de uma mãe. Porque Ele diz que ainda que uma mãe, irmã Marilene, se esqueça do seu filho, eu não me esquecerei de ti. Então, Deus tem o seu amor em excesso. É maior do que o amor de uma mãe por seus filhos. Então a fé, irmãos, quando ela é aprovada, ela produz em nós perseverança, nos torna crentes melhores. Que não é nada do que vai acontecer que vai fazer com que a gente desista de seguir a Cristo. Antes, irmãos, quanto mais nós somos provados, mais nós vamos ficar firmes, porque a gente sabe em quem nós cremos. O apóstolo Paulo fala isso. Eu sei em quem eu tenho crido, e eu estou certo que Ele é poderoso
para guardar o meu tesouro até o dia final. Então ele sabia que ele tem. E Paulo, irmãos, é outro exemplo de provação. A vida de Paulo não foi fácil, irmãos. Não foi fácil. E ele, em nenhum momento, desistiu de seguir a Cristo. Ele morreu em Cristo, seguindo a Cristo até o final. Ele, inclusive, antes da sua morte, ele fala aquelas famosas palavras que diz: combati, alguém lembra? O bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Olha aqui, coisa maravilhosa, né? Ele falou: olha, eu combati o bom combate, eu fui até o final. Eu não desisti. Muitos talvez no meio do caminho desistiram, mas eu não desisti. Eu fui até o final, seguindo a Cristo. É um desafio para nós, porque nós temos que ser obreiros aprovados. Não reprovados, irmãos, mas aprovados. Então, se a minha fé for aprovada, isso vai produzir em mim perseverança. A fé genuína, irmãos, ela é um resultado direto de testes que Deus faz uso para melhorar a minha fé, promover a minha fé. É através desses testes que Ele dá para a gente passar, irmão. Porque você acha que Deus não sabe que você está passando por uma aprovação? Ou antes, você está caminhando bem e Deus não sabe que lá na frente você vai passar por uma tempestade? Você acha que Deus não sabe? Ele sabe. Ele poderia evitar você de passar pela tempestade? Poderia, mas Ele vai evitar? Às vezes não, porque Ele quer que você seja aprovado, para você melhorar. Porque a nossa tendência, irmãos, como homens e mulheres, é acomodar. Acomodar. Ah, tá bom, aquilo é chamada a lei do menor esforço, né? A lei do menor esforço. Ah, tá bom aqui, não preciso de eu fazer? Não, tá bom. Mas não está bom. Nós precisamos melhorar. Melhorar a cada dia. Hoje eu tenho que ser melhor do que ontem. E amanhã eu tenho que ser melhor do que hoje. Eu tenho que melhorar, irmãos. E é uma vida para melhorar. E quando eu chegar no final da minha vida ainda, eu vou falar: Senhor, ainda não fui suficiente. Não foi o suficiente. Eu não melhorei o suficiente. Aí Deus fala: não vai precisar mais melhorar, porque agora eu vou transformar o seu corpo, vou transformar você e não vai ter mais nada. Agora a ação é minha aqui. Irmãos. Então, Deus, Ele usa as provações para nos levar a crescer no nosso relacionamento com Ele. Ele induz o crente a continuar crendo em Deus e em Sua palavra, mesmo quando a dor não passa, irmãos. Né? Eu acho que eu fiz um comentário aqui no culto na sexta-feira, de uma senhora que conviveu, acho que foi sexta-feira, né? A vida toda dela com uma dor de cabeça. Quando ela procurou o médico, fizeram um exame na cabeça dela lá, descobriram que ela estava com câncer já em estado adiantado. Aí a médica, ainda falei para minha esposa: mas como tem que ter coragem para fazer isso, né? A médica chegou e falou assim: olha, você tem duas opções. Ela falou: qual é a primeira? Cirurgia e quimioterapia e radioterapia. Quanto tempo eu vou viver depois disso? 14 meses. E a segunda? É não fazer nada. E quanto tempo? Pouco tempo. Ela saiu sem saber o que fazer. Eu fiquei pensando: que situação difícil, né, irmãos? A gente saber: eu vou morrer. Mas é assim, irmãos. A vida é assim. E Deus, Ele quer que a gente passe por situações e a gente continue confiando nele. Confiando nele. Mesmo que venha alguém e fale: você vai morrer. Você tem que falar: mas eu confio no Senhor. Não importa. Eu confio no Senhor. Mesmo que seja a minha última provação.
Porque tem várias provações e tem a última que a gente vai enfrentar e depois vai partir. Não importa. A gente tem que ser aprovado, irmãos, não reprovado. Não desistir. Ah, Deus se esqueceu de mim, eu também não quero saber dele. Não. Não, agora que eu vou buscá-lo mais ainda, com mais intensidade. Eu vou confiar nele com mais intensidade. Então, irmãos, a nossa fé aprovada, ela nos conduz à perseverança, a sermos perseverantes na nossa vida aqui no mundo. Falta muito isso na vida das pessoas. Não desistir. Porque senão vai parecer que eu sou como aquela semente que foi lançada sobre as pedras. Não conseguiu colocar suas raízes porque a pedra não permite. Morre. Eu tenho que ser aquela semente que foi lançada em terra boa e que cresceu, se fortaleceu e produziu frutos. Produziu frutos. Uma segunda situação aqui que a gente vê quando a gente é provado, irmãos, é que quando nós somos provados, e a nossa experiência vai comprovar que a maioria das grandes mudanças que ocorreram em nosso caráter se deram em meio às provações, viu, irmãos? Estava conversando com uma das minhas filhas ontem, e eu falei para ela, olha, hoje eu sou totalmente diferente do que eu era há 30 anos atrás. Mas por que eu cheguei na situação que eu estou hoje? Porque Deus foi me moldando, irmãos, foi me burilando lá no passado. E Ele continua fazendo isso até hoje ainda. Mas hoje eu reajo diante das provações, das tribulações, de forma diferente. Eu lembro do passado como eu reagia às vezes. Eu lembro da forma. E era errado. E hoje eu reajo de forma diferente. E Deus continua trabalhando na minha vida para que eu melhore mais ainda, que eu saiba ser submisso a Ele. Porque o que falta muitas vezes na nossa vida, irmãos, é submissão a Deus. Nós queremos reagir, nós queremos agir, nós queremos resolver. E nós pioramos as coisas às vezes, com o nosso agir. Então, Deus, Ele trabalha também no nosso caráter, através das provações. Esse sofrimento, essas lutas, são instrumentos da graça de Deus para reduzir o nosso orgulho e a nossa soberba a nada, irmãos. Para tirar a nossa arrogância. Porque tem muita gente arrogante, irmãos. Tem crentes arrogantes. Tem crentes que não aceitam ser corrigidos. Não aceitam ser corrigidos. Porque acham que sabe de tudo. E sabe o que a Bíblia fala, irmãos, a respeito de ser corrigido? Sabe tudo? A Bíblia fala que o sábio aceita a correção. O louco despreza. Quem é sábio aceita a correção. Isto é, olha, já pensou? Eu sou uma pessoa sábia, estou dizendo aqui, tentando me conformar com o texto. E alguém vem e me corrige, eu falo, o que é isso, meu filho? Eu sou sábio. Você vem me corrigir, eu sou sábio. Eu sei de tudo. É sábio nada, é louco. Porque o sábio, ele aceita, irmãos, ser corrigido. Deus trabalha no nosso caráter, Ele molda o nosso caráter, para que nós possamos saber agir enquanto nós estamos vivendo aqui neste mundo. Em 1 Pedro, é o último verso que nós vamos ler, que nosso tempo já se esgotou, né? 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia lá, em 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. A palavra de Deus diz assim: para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece, e é provado pelo fogo,
se ache em louvor e honra e glória na revelação de Jesus Cristo, para que a prova da nossa fé, que é muito mais preciosa, irmão, do que o ouro, 1 Pedro capítulo 1, versículo 7. É muito mais preciosa do que o ouro. E eu falei aqui que o ouro, ele é provado pelo fogo, irmãos. Para ele ser puro, ele precisa ser passado pelo fogo. E a nossa vida, a moldura do nosso caráter, também é provado, irmãos, pelas provações que Deus permite nós passarmos, para nos tornarmos pessoas melhores, pessoas que sabem reagir, agir da forma de Deus e não da forma humana. Eu reconheço, irmãos, as minhas limitações e sei da paciência que Deus tem comigo. Em anos e anos passados, eu muitas vezes resolvia os meus problemas na ignorância. E depois eu me arrependia, porque eu sabia que eu não tinha resolvido o problema, tinha piorado. Agora, se nós dependermos de Deus, irmãos, e deixarmos Deus agir na nossa vida, se o nosso caráter estiver submisso a Deus, a gente vai saber resolver tudo da forma de Deus. E uma das formas de Deus, irmãos, é uma palavra que nós não gostamos muito: paciência. Espere, calma, não reaja, confie. Nós não gostamos muito dessas coisas. Nós queremos fazer o contrário. Em vez de esperar, haja. Em vez de confiar em Deus, confie em você mesmo. Irmãos, às vezes nós fazemos isso e o resultado não é bom. Mas Deus quer que a gente seja aprovado, irmãos. Obreiro aprovado na palavra de Deus, na verdade, na palavra da verdade. É isso que Deus quer de nós. E nós precisamos aprender isso dia a dia. Não lamente porque você passa por provações, irmãos. Não lamente. Tenha sabedoria de Deus para saber depender de Deus e confiar em Deus, porque Ele vai te dar vitória. E você vai ser aprovado. E sendo aprovado, é o que Deus quer. É o que Deus quer. E não fuja das provações, irmãos. Não fuja delas. Se tem que passar, passe por ela. Mas passe como um homem e uma mulher de Deus. Sempre confiando em Deus. Na dependência de Deus. E não na sua carne. Vamos orar? Feche os seus olhos. Abaixe sua cabeça diante de Deus. Enquanto você está de olhos fechados, eu vou ler novamente aqui o verso 15 do capítulo 2 de 2 Timóteo. Irmão, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Esse é o desafio, irmãos. Nós sermos obreiros aprovados. Aprovados por Deus. É isso que Deus espera de nós. E não fuja das lutas. Confie no Senhor e prossiga até a eternidade, confiando em Deus e não em si mesmo. Obrigado a Deus por podermos nesta manhã estarmos na tua casa juntos para adorarmos o teu santo e excelso nome, Senhor. Queremos nesta manhã suplicar a bênção do Senhor por cada vida, por cada irmão, irmã. O desafio é que sejamos todos nós
homens de Deus, mulheres de Deus aprovados, e que, ó Deus, para que possamos chegar a este ponto, que nós possamos, ó Deus, entender que o Senhor prova a nossa fé, molda o nosso caráter através das provações, para que no final possamos ser aprovados. E é isso que nós entendemos que o Senhor está nos desafiando nesta manhã. Que nenhuma provação, nenhuma luta, nenhuma dificuldade impeça-me, ó Deus, de prosseguir na caminhada com o Senhor. E que antes, quando vierem as provações, as tentações, as lutas, os sofrimentos, que nós possamos olhar para Jesus Cristo, o autor e o consumador da nossa fé, e olhando para Cristo, prossigamos na nossa caminhada cristã. Pois é em nome de Jesus, o nosso Salvador e o nosso Senhor, que eu oro agradecido. Amém e amém. Deus abençoe, irmãos. Estamos encerrados. Um bom retorno para o seu lar, um ótimo domingo. E hoje, 19 horas, culto de adoração ao nosso Deus aqui na igreja.